Brasileiro ontem, o Palmeiras vencendo a equipe da Ponte Preta, o Corinthians passando aí pela equipe do Grêmio, era o grande jogo esperado, e tivemos aí o Santos perdendo no sábado para a equipe do Sport, além de o Campeonato Amador também já em evidência aí, e já chegando quase na sua fase final, né? Boa tarde, Edinho, boa tarde aos amigos, o pessoal que está sempre acompanhando o esporte aqui pelo seu canal 7 da NET. Olha, Edinho, dá uma pinceladinha rápido. Eu acho que, na minha opinião e na sua também, eu acredito que nós não tivemos nenhuma surpresa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a única foi em relação ao Santos perder na Vila, porque o Santos fazia muito tempo, a gente sabe que o Santos lá é imbatível, o Santos lá tem um time que realmente é extremamente complicado. Agora, em relação ao que talvez não foi surpresa nenhuma o Corinthians ir lá e bater o Grêmio. Então, a gente com certeza, vamos ver imagens depois disso. A gente está vendo imagens aí do jogo do Santos, Edinho, que foi para mim, eu acho que realmente foi a surpresa, o Santos perder dentro de casa. Mas, mudando, Edinho, mudando aí de assunto, o que mais tocou, o que mais o pessoal teve ligado é em relação a esse campeonato interbairros do João Paulo II, que começou a sua decisão aí através desses jogos eliminatórios. E também, a gente também não pode colocar muito aí que tivemos surpresas, principalmente a começar pelo sábado, eu estive acompanhando, e o São Pedro e o próprio Texas conseguiram classificação. E se a gente for analisar, Edinho, eram favoritos. O São Pedro contra o Atlético Dourado, realmente, aí existe uma história no São Pedro, né? Time que a gente já conhece, que já ganhou títulos aí no nosso campeonato varziano. E o Texas, o único que leva a bandeira do nosso futebol amador. Então, conquistaram no sábado. Mas no domingo, Edinho, a gente teve jogos extremamente equilibrados. Aqueles que se consideravam favoritos tiveram muita dificuldade, né? A começar pela própria Portuguesa da Sul, que é tida aí como um dos favoritos, porque ganhou a Copa Poti aí do ano passado. Teve muito trabalho para vencer o Arroio, que não vinha bem. E olha que eu vou te falar uma coisa para você, foi um jogo duro, 2-2, e essa decisão foi para pênaltis, e praticamente a Portuguesa acabou dando sorte, né? A gente fala que pênalti também é sorte, acabou levando a vaga aí na cobrança de penalidades. Outro jogo também que surpreendeu muita gente foi em relação à Mistura. Mistura, Edinho, você sabe, tanto quanto eu, a grande equipe que o Claudemir monta, o Paladin e tal monta. E foi campeão ano passado dessa Copa Interbairros, então era o atual campeão. E de repente pega o JP, que praticamente estava fora, Edinho, classificou aí como quarto pelo índice técnico. E, lógico, havia um favoritismo, mas eu não conto com isso não, e nem contava. E creio que muitos também não contavam com isso, nem o próprio Claudemir. Por quê? O JP tem camisa, o JP também já foi, pode não viver boa fase, mas tem uma história. E, de repente, acaba derrotando, tirando Mistura aí da sequência do campeonato. A gente pode falar depois, Edinho, e a gente tem muito assunto para falar, depois a gente pode fazer alguns comentários dos outros times e talvez da rodada, para a gente completar tudo. Legal, mas o Cássio Demarco esteve também, juntamente com o Oscar Oliveira, no aniversário lá do nosso amigo Gumercino de Seta, né? E, portanto, parabéns ao Gumercino, que foi no último sábado, e eles já estiveram por lá e bateram um papo, e principalmente com o presidente eleito do Rio Preto do Esporte Clube, o Zé Eduardo Rodrigues, que falou com a reportagem aqui do Esporte Cidade. Muito bem, vocês que acompanham o Esporte Cidade na TV Rio Preto, nós estamos hoje trazendo um abraço ao presidente de honra do Rio Preto, Gumercindo de Seta, e é claro, na festa do Gumercindo de Seta, presidente de honra do Rio Preto Esporte Clube, não poderia faltar agora o presidente eleito na última terça-feira, que é o José Eduardo Rodrigues, que veio trazer o abraço ao Gumercino, mas é claro, já a primeira oportunidade de falar com vocês como presidente do Rio Preto. Muito obrigado, um prazer renovado, Cássio, Oscar, os amigos da TV, um prazer muito grande estar com vocês novamente e dizer da nossa esperança para enfrentar esse novo desafio que se apresenta.
Eu não queria ser o candidato a presidente, nunca me moveu essa intenção ou esse desejo, porém, os companheiros todos convergiram para o meu nome neste momento. E os apoios foram expressivos e foi praticamente uma intimação. Eu já nasci riopretense. Na barriga da minha mãe eu já era riopretense. Eu não me tornei riopretense. Eu sou conselheiro do clube há 45 anos, desde 1972. E junto com Felipe Rosa Neto, Cantarim, Sebastião Nascimento e outros grandes riopretenses, formei a TURP na década de 70, a torcida uniformizada do Rio Preto. Então eu tenho pelo clube um amor profundo e uma vivência nos problemas do clube todos esses anos. É bom lembrar também que em 2014, no final de 2014, conseguimos liderar um processo para provocar o afastamento e o impedimento do ex-presidente, que mandou e comandou o clube durante 33 longos e tenebrosos anos. Isso jamais se repetirá no Rio Preto. O mandato é por 2 anos, o estatuto foi renovado por nós e vocês podem ter certeza que eu também não serei candidato à reeleição e nós teremos já uma linha de sucessão definida, com Márcio Haddad, com Ulisses Cury, com Gumercino de Seta, com Zé Luiz Franzotti. Quer dizer que isso já está definido, Zé? Já está definido que haverá esse rodízio entre esses grandes e notáveis riopretenses que eu tive o privilégio e o prazer de trazer de novo para o convívio do clube. Sebastião Dias Filho, Denilson Lug, Júnior Badan. Então nós temos um quadro expressivo de riopretenses, de diretores, o próprio Suélio, né? São pessoas dignas e que jamais viverão do clube, mas eternamente viverão para o clube. Esta é a grande diferença. Esse grupo não precisa de viver do Rio Preto. São pessoas independentes, profissionais liberais, empresários consagrados, que dão de tudo para o clube, porém não vivem do clube. Legal, bom, daí, né, Zé Eduardo, daqui a pouco tem outra parte, né, da matéria aí com ele. E ele falando 45 anos que ele é conselheiro do Rio Preto Esporte Clube, hein, rapaz? Bom, e tem uma história, né, Dinho? E outra, ele fala com tanta firmeza, né? Eu acho que ele veio para mudar realmente. Aliás, já até mudou, né, Dinho? Desde quando ele votou aí com o Rio Preto, esse negócio de tirar o antigo presidente, toda essa mudança. É claro que você sabe de uma coisa, Edinho, toda vez que você faz isso, realmente sangra em algum lugar, né? Sempre respinga algumas divergências, e a gente sabe. Mas as coisas estão se acertando, e eu tenho certeza que nesse mandato agora, como presidente, Edinho, muita coisa vai mudar. Ele tem uma postura diferente, ele tem ideais diferentes para o time do Rio Preto, e a gente percebeu aí na conversa. E a gente vai ver ele, inclusive, falando de outros assuntos, dos projetos aí numa segunda parte. Nós vamos ver ele falando dos projetos que eles têm aí para o Rio Preto, juntamente com o pessoal, né, que são praticamente, Edinho, são os parceiros dele e parceiros do Rio Preto. Legal, então vamos na sequência aí com o Cássio Demarco, chegando para fechar, né, essa entrevista aí com o Zé Eduardo Rodrigues. Ô Zé, agora me diga uma coisa, você tem aí esse mandato de 2 anos, o Rio Preto infelizmente não era aquilo que ninguém esperava, voltou para a divisão A3, ou seja, começar agora do zero para, claro, alcançar o grande sonho que é chegar a A1 e permanecer também, né, Zé Eduardo? Perfeito, esse é o desejo, o nosso negócio é o futebol, né? Então esse é o desejo. Fomos infelizes esse ano na montagem do time, fomos infelizes na contratação do técnico, fomos infelizes nessa estrutura toda que oferecemos e não tivemos a contrapartida. Nos faltaram miseráveis 4 pontos. E faltou sorte também. Tivemos partidas que vocês acompanharam, e eu acompanhei também, onde o clube merecia melhor sorte, melhor pontuação. Porém, a sorte também não olhou para o nosso lado, não é? E os nossos erros são assumidos, erramos na montagem do time, demos todas as condições para os jogadores, para o técnico, que montou errado o time, que contratou pessoas erradas, para posições também erradas, de modo que nós fomos vítimas dessa situação.
e tudo serviu de experiência. Tudo serviu de experiência, né? Esses erros não mais se repetirão. José, agora eu quero que você, para finalizar, deixe aí uma mensagem para o aniversariante da tarde, o nosso querido amigo Gumercindo de Seta. Gumercindo de Seta tem uma história no clube como ex-jogador, como dirigente, como benemérito, como presidente de honra escolhido por nós. É uma das maiores figuras, eu diria, da história do Rio Preto Esporte Clube. No mesmo nível de grandes e grandes dirigentes que tivemos, como Raul Silva, Eufli Jales, Ulisses Cury, José Roberto Caniza, Anísio Haddad. Gumercindo se insere na categoria e no patamar dos grandes beneméritos e dos grandes benfeitores da história do Rio Preto Esporte Clube. É bom lembrar que o pai de Gumercindo, o famoso Tuniquinho, era quem, com o seu buíque antigo, levava os jogadores na década de 30, 40, 50 para jogarem em cidades próximas. Até motorista ele foi, o pai dele. Então o Gumercindo também nasceu rio-pretense, além de ter sido um grande jogador do nosso clube. Gumercindo, portanto, não é só um rio-pretense. Parte da história do clube e parte dessa história ele ajudou a escrever e continua ajudando a escrever. E fiquei honrado com o apoio expressivo que ele me deu, muito firme, foi à reunião e foi categórico ao pedir que o meu nome fosse aclamado. E o Rio Preto volta às suas origens, quando o presidente não havia disputa, não havia dissidência, mas sim uma composição geral e por aclamação eu cheguei à unanimidade à presidência graças ao apoio de Gumercindo. De modo que ele voltou ao convívio do clube depois de longa ausência, não é? E isto é prazeroso e nos abre portas para uma administração agora compartilhada, séria, transparente, onde priorizaremos o futebol de base, o futebol profissional e especialmente o futebol feminino. Grande Zé Eduardo, né? Parabéns para o Gumercindo aí e sorte, né, para o Zé Eduardo Rodrigues aí à frente do Rio Preto Esporte Clube, Oscar. Olha, de um grande desafio. Você sabe muito bem que hoje você ser presidente de um clube, você é muito cobrado, né? Mas pelo menos eu creio que ele vai ter algumas atitudes que a gente fala assim, atitudes de bom senso. O que é essas atitudes de bom senso, Edinho? Não é ir lá no vestiário e discutir com os jogadores, isso não compete a presidente, Edinho, tá? Ele não é Eurico Miranda, então ele sabe muito bem disso. E quem tem que discutir ou falar com os jogadores é justamente o treinador, o diretor técnico. Então, o presidente fala justamente, Edinho, com o treinador. Ele vai lá, chama e conversa e discute assuntos. Não tem que ficar batendo de frente com os jogadores, como eu já vi muitas vezes. Então, eu creio que ele tem um desafio, vai ser muito cobrado, né? Mas, é lógico, ele disse aí durante a entrevista que erros como esses que foram cometidos esse ano, nesse campeonato, nesse último, não vão ser cometidos agora. Então, tudo isso aí vai ser corrigido. E pensando em base, né, Ginho? Ele falou aí de futebol feminino também, coisa fantástica. A gente vê aí o que o futebol feminino está elevando o nome do Rio Preto Esporte Clube. Legal, nós vamos ao intervalo e voltamos já já falando dessa vitória do América contra a equipe do Vossen de Assis, que não tinha levado gol. E ele levou 2 aí do América, o América vence o Vossen por 2-1 e é o segundo colocado agora na 4ª divisão. Voltamos em um instante. Sábado, 15 de julho, 22 horas, no Salão Social do Palestra, os bons tempos estão de volta. Eu Era Feliz e Sabia. Hits dos anos 70, 80 e 90. Abertura DJ Gil Faimer e show com a Banda Gênios. Eu Era Feliz e Sabia. Venda de convites no Palestra. Informações 997-85-3784. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas.
maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Estâncias Trevisan. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Reúna a família, os amigos e fique perto da natureza com total conforto para você relaxar de verdade. Você não precisa ir longe para aproveitar o que a vida tem de melhor. Estâncias Trevisan. Ligue 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Silva e Silva Materiais para Construção, referência em qualidade, atendimento e variedade de produtos. Na hora de comprar louças, metais, porcelanatos e finos acabamentos para sua obra, vá direto para Silva e Silva Materiais para Construção, Avenida Fortunato Vetoraço, 1320, no Jardim Vetoraço. Telefone 3219-9800. Bem, Oscar, o América vence então a equipe do Vossen de Assis por 2-1 e o Vossen estava 820 minutos sem tomar o gol. E ontem, no sábado, melhor dizendo, acabou levando 2 gols da equipe do América. O América, então, tendo uma reação na competição e, portanto, é o segundo colocado com 16 pontos, mas vale a pena lembrar que o quinto colocado tem 13. Olha, eu vou falar uma coisa para você que talvez muita gente deve estar pensando. Olha, eu sou sincero, Edinho, eu não acreditava que o América pudesse vencer a equipe do Vossen, mesmo porque também eu não vi o Vossen jogar, né? A gente acompanha através de resultados e pela própria pontuação. Mas mostra uma coisa, a decisão foi acertada em trocar o técnico. Não que o outro seja ruim, mas pelo menos esse já começa a dar um padrão de jogo e mostra, ou está fazendo, né, a gente pode dizer assim, um América mais competitivo. Ah, tá bom, foi lá e venceu um time que a gente podia falar assim que era galinha morta. Na realidade, o Vossen já foi um jogo difícil. Está certo que existe aquela vantagem de você jogar em casa e tudo mais, mas está no caminho certo, Edinho. O América precisa realmente, precisava realmente dessa vitória e dessa motivação, né? Porque a gente vê que já começou a entusiasmar, inclusive, muitos dirigentes e muitos torcedores. O que precisa cortar é um pouquinho o orgulho, né? Que a gente percebe que algumas pessoas, através dessa vitória, começam a criar orgulho e começam a pensar já em benefícios em relação a isso. Não adianta não. Calma, muita calma nessa hora, vem segunda fase e se prepara melhor. Agora o treinador, a gente sabe muito bem, Edinho, que
deu um padrão de jogo, quer dizer, o time começou perdendo, mas a gente viu que teve força de reação e a gente espera que o América realmente classifique e que jogue uma segunda fase com mais entusiasmo. Bom, no Campeonato Brasileiro, o Santos jogou no sábado, né? E, portanto, então perdeu para a equipe do Sport por 1-0. O Santos que vinha aí de 4 vitórias seguidas, né? E agora, então, acabou levando essa derrota aí, né? Contra a equipe do Sport, que o jogo foi no sábado. Olha, Dinho, e você vê que o que mais me surpreendeu foi críticas, né? A determinados jogadores em relação a essa derrota. Olha, a derrota, gente, ela vai acontecer uma hora ou outra. Você está vencendo, uma hora vai acontecer. A gente não sabe qual que é esse jogo em qualquer momento. Para o Santos aconteceu agora. Isso faz o quê? Faz dizer que todo o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente equilibrado. E mesmo você jogando dentro de casa e considerando a vantagem que você tem aí com a sua torcida, você pode realmente acabar sendo batido. É claro que aí foi um erro, né, Dinho? A gente sempre considera que quem erra menos, a grande facilidade aí de vencer é justamente nisso. Então, eu acho que essa derrota não deve abalar aí nem o grupo e nem mesmo o treinador, que isso é um acidente de percurso. E tem que ver que do outro lado também tem um grande time, que é o Sport. Bom, o Corinthians jogou ontem, né, contra a equipe do Grêmio. Esse jogo foi lá em Porto Alegre e, portanto, né, estava em páreo as duas equipes e o Corinthians, então, foi e acabou vencendo a equipe do Grêmio por 1-0, né, um jogo aí que era o jogo da rodada, né, então tá aí, né, o Corinthians vencendo por 1-0 com o gol do Jadson. Isso fortalece mais o grupo, Edinho, porque o Corinthians tem sua forma de jogar, o seu estilo, é um time que começa realmente estudando o adversário, isso aí a gente percebe que é característica do próprio treinador. E essa vitória, Edinho, olha, para uns pode dizer assim, é mais 3 pontos e distanciar aí do segundo colocado. Não é, eu vejo muito mais do que isso, eu vejo um fortalecimento dentro desse grupo, cada um sabe aquilo que faz. Então eu creio que é um time muito difícil de ser batido. Ora, mas eu acabei de dizer agora há pouco, você está vencendo, olha aí que o Corinthians já está com 23 ou 24 partidas invictas, uma hora vai cair, uma hora tem que saber assimilar a hora que vier a derrota, porque realmente está no caminho certo e é um dos candidatos ao título, Edinho, do Campeonato Brasileiro, embora a gente vê aí que ainda falta 23 a 24 rodadas. Bem, o Palmeiras venceu a equipe da Ponte Preta, né? O Palmeiras, então, vence a equipe da Ponte e é o 4º colocado, né, na competição. Exatamente. Deu guerra, né, Edinho? Guerra nos 2 gols. Guerra nos 2 gols. Eu acho que o Palmeiras já precisava, inclusive, sair dessa síndrome, né, contra a Ponte Preta, sempre perdendo para a Ponte Preta, a Ponte Preta sempre azarando com a vida do Palmeiras, e dessa vez foi diferente. Para o Palmeiras também é um ganho de confiança, Edinho, porque é um time que está disputando uma competição importante como a Libertadores da América, e uma vitória igual a essa dá uma tranquilidade, dá uma confiança para o grupo, e também no Campeonato Brasileiro, porque a gente percebeu que começou muito mal, e agora está se recuperando. Aí, né, os 2 gols da equipe do Palmeiras. Aí o São Paulo empatou 1-1 contra a equipe do Fluminense, portanto, então, o São Paulo do Rogério Ceni não está indo bem na competição, hein, rapaz? Olha, foi um alento até, se a gente considerar esse empate, né, Edinho? Porque vinha de derrota, mas empatar em casa sempre é considerado uma derrota. E o São Paulo, lá, com aquele problema, Edinho, que a gente já conhece, né? O São Paulo ainda carece... Olha, a gente vê dentro do time de São Paulo um time bom, isso não tem dúvida, mas ainda erros, né, Edinho? Erros primários de marcação, isso acaba realmente prejudicando. Mas eu ainda vejo, viu, Edinho, que é claro que a gente sabe que é o Rogério Ceni que está comandando a equipe e a gente não sabe até quando vai, né? Agora, precisa vencer para se manter no cargo, porque nem mesmo ele sendo um ídolo, ele vai conseguir se sustentar se o São Paulo começar a figurar aí na parte baixa da tabela. Então, né, o São Paulo empatando com o Fluminense empatando com a equipe do São Paulo, né, uma bela aí não tinha jeito, né, Edinho? O cara foi muito feliz no chute. Você olha, jogou bem na bola. Não teve jeito, aí não tem condições. Legal, Oscar, ficamos por aqui. Pois é, Edinho. Amanhã, né, terça-feira, a gente vai estar lá no sindicato, a gente vai fazer um comentário aí sobre essa Copa Comerciária, né? A gente vai fazer um levantamento aí, porque tá funilando, Edinho. E só vamos ter jogos bons
aí não nessa semana, mas na próxima semana. Legal, gente. Lembrando que o nosso reprise às 19h30. A gente volta a falar muito mais de esportes amanhã, a partir do 12:30. Um abraço e até lá.